Então, gente, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco aí a respeito desse grande crescimento do mercado marítimo. Crescimento por procura de emprego, na verdade, né? Não o crescimento do mercado em si, da expansão do mercado do petróleo no Brasil, que isso aí a gente sabe que é notório, né? Infelizmente, algumas empresas aproveitam esse momento aí para também agenciar a mão de obra, né? Ou melhor, terceirizar essa mão de obra, porque eles não querem ter, digamos assim, uma determinada dor de cabeça jurídica no futuro com algumas pessoas, com alguns funcionários. Então, tendo em vista esse crescimento, é óbvio que a demanda também, a procura por mão de obra qualificada no mercado tem aumentado significativamente, né? E nós temos que levar em consideração que o Brasil é um dos poucos países que tem condição de oferecer uma melhor qualidade de vida para o público marítimo, né? Para os profissionais marítimos. E tendo em vista essa possibilidade, a gente vai comentar aqui a respeito de algumas situações que estão ocorrendo e que se tornaram corriqueiras no mundo marítimo. De uns 10 anos para cá, a gente tem observado que muitas pessoas se animaram para entrar no mundo marítimo, para embarcar, para fazer cursos, se profissionalizar, e isso é bacana. Isso é bacana porque a profissão de marítimo, até os anos, digamos assim, 2005, por aí, 2008, não era tão procurada como está sendo hoje, né? Haja visto que o advento da internet melhorou a comunicação, melhorou o sentido das informações, a divulgação, o marketing. Exatamente esse é o, não digo problema, mas é algo para se observar com muito cuidado, se observar com bastante ponderação. Olha só, nos anos 80, eu digo isso porque eu acompanhei muito meu pai nas jornadas dele, na época ali na navegação fluvial, no estado do Pará. Ali no Rio Pará, no Rio Amazonas, no Rio Tapajós, meu pai navegou muito por ali, principalmente naquela área ali, Belém, Mosqueiro, Soure, Santarém, Parintins, enfim, Breves. Meu pai navegou muito por ali. E eu, desde garoto, sempre acompanhei meu pai quando estava de férias ou quando era final de semana, fazia uma viagem rápida, eu sempre estava por lá com ele. E eu observava, né, apesar de muito garoto, mas eu observava que o pessoal marítimo, na época, né, os fluviários no caso, né, eles não tinham uma vida ruim. Até porque a empresa que o meu pai trabalhou era uma empresa estatal, pertencia ao estado do Pará, na época, a Enasa. Inclusive, meu primeiro embarque, coincidentemente, foi no Catamarão Pará, que é parte da frota branca da antiga Enasa. Enfim. E os caras ganhavam uma boa grana, eram bem remunerados, tinham suas casas próprias, a maioria deles vivia bem, enfim. Mas até mais ou menos esse tempo aí, 2008, né, a gente não se ouvia falar que, eu tô interessado, um colega assim mais de perto, né, eu estou interessado em entrar e tal, porque tinham outras opções para você trabalhar ganhando um bom salário em terra, né. E nos anos 80, os caras tinham muita vantagem, né, tinham muitos benefícios e tal. Mas aí as pessoas, as empresas começaram, essa empresa, por exemplo, começou a entrar em dificuldade financeira, acabou falindo, tanto ela como outras, e os caras começaram a sair do estado para procurar trabalho, e depois começou as questões da frota, da Fronap mudar para Transpetro, que eram as empresas, assim, digamos assim, mais bem vistas na época, né? Até chegar a começar a aparecer o offshore nos anos 90, né? Já tinha aparecido antes, mas começou a ter mais visibilidade depois dos anos 90, ali por
99, 2004, 2010. Em 2010, então, deu aquele boom, né? Começou a aparecer embarcação de todo lugar do mundo para trabalhar no Brasil. Inclusive, meu primeiro embarque em navio estrangeiro foi em 2010, por uma empresa norueguesa. E de lá para cá, a minha vida tem sido assim, trabalhar em navio estrangeiro, porque por causas salariais, benefícios, tempo de embarque, enfim. Deixar de fazer longo curso, aquelas viagens longas de 5 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses, né? Ficar fazendo esses contratos longos, muito tempo longe da família, enfim. Então, desse tempo para cá, de 2008 para cá, a gente pode dizer que essa procura pelo offshore cresceu bastante, né? E o offshore ele é bem diferente da marinha mercante, digamos assim, apesar de estar dentro desse contexto. Mas o offshore ele agrega engenheiros, técnicos de segurança, ele agrega pessoas de outras profissões, né? Gente que trabalha com robótica, com mecatrônica, enfim, várias profissões, vários profissionais. E inclusive a mão de obra mais braçal, né? No caso dos homens de área, dentro da própria marinha, moço de convés, marinheiro, mestre, que é o meu caso, sou mestre de cabotagem. E a gente tem visto também muita romantização disso, né? Muita gente fazendo vídeo, não entre na marinha mercante que você vai ficar rico, que você vai ganhar muito dinheiro, você vai conhecer o mundo, e é isso, e é aquilo, e as pessoas, quando se fala em dinheiro, um salário, abre o olho, meu Deus, eu vou ficar rico mesmo com esse dinheiro, se eu ganhasse isso, tal. Deixa eu te falar uma coisa aqui, por experiência desse tempo que eu tenho de trabalho a bordo. Não é que você não vai ganhar dinheiro, você vai a depender da empresa e a depender da tua qualificação. Isso vai depender também do quanto você está disposto a renunciar à tua vida social. Eu já ouvi muita gente dizer, renunciar à vida social, isso é o de menos, eu vou passar 28 dias em casa, vou passar 14 dias em casa, até mais às vezes, depende do contrato. E vou ter tempo para fazer minha vida social, vou ter mais... Não é bem isso. Não é assim que a banda toca. A gente sempre tem que procurar viver com dignidade, independente de onde a gente escolha viver, né? Família, no trabalho, local de trabalho, onde se vai trabalhar, onde a família vai morar. A gente sempre procura ter dignidade nas coisas. A grande problemática hoje que envolve a vida marítima e a escolha da profissão marítima é exatamente essa. Primeiro, a questão da dignidade. Segundo, a questão de renúncias, né? Você tem que renunciar a muita coisa, né? Você escolhendo trabalhar na vida marítima, você não vai ter, além da perda de algumas situações, você talvez não esteja presente quando seu pai falecer, quando sua mãe falecer, quando sua esposa ou seu marido falecer, ou quando acontecer algum acidente, algum problema. Isso ocorre, nós somos humanos, né? Já vi muito isso acontecer, inclusive aconteceu comigo. Quando meu pai faleceu, eu estava a bordo. Eu tive que esperar 3 dias para o navio chegar, ainda bem que estava chegando, para eu poder desembarcar e dar o último adeus ao meu pai, que na época a família ajudou, né? E tiveram que colocar formol no corpo do meu pai para eu poder dar o último adeus. Então cheguei de manhã, 3 horas depois o corpo do meu pai foi enterrado. Só estava me esperando. Você imagina você se eu tivesse no início de contrato, eu não ia dar o último adeus ao meu pai, como muitos colegas não deram, né? Para pai, para mãe, para filho, enfim, para esposa, esposo, e assim por diante. É uma outra coisa. Independente do que esteja acontecendo na tua casa, na tua vida, você vai ter que segurar a tua onda, porque ninguém tem nada a ver, nenhum colega seu tem nada a ver com a tua vida pessoal. Teus problemas da tua família, da tua vida pessoal, dizem respeito a você. E já vi muita gente surtar por causa disso. Então a pergunta é, você está disposto, por alguns trocados a mais, passar por uma situação dessa, né? Por situações humilhantes, como eu já passei, como outros colegas já passaram, não a ponto de perder a tua dignidade, porque a depender da pessoa,
Tem gente que suporta mais, tem gente que suporta menos. Tem gente que realmente perde a dignidade, né, a bordo por causa de algum dinheiro, e isso não vale a pena. Esse é o meu ponto de vista, né? Mas isso não acontece em todos os navios, em todas as empresas, mas te digo que em 80% dos casos, né? Então, essa romantização que está havendo agora na Marinha Mercante, todo mundo querendo trabalhar embarcado e tal, eu tenho visto muita gente passar muito perrengue a bordo por causa disso, né? Principalmente quando é pedido para o sujeito dobrar. O cara já está ali 28 dias, acontece algum problema com alguém, comandante. Eu vou falar especificamente da Marinha Mercante, não de homem de ar, mas falar de Marinha Mercante, mas vou englobar todo mundo ao mesmo tempo. Chama o cara ali e diz, olha, eu estou precisando que você fique mais 10 dias, porque aconteceu isso. Aí o que acontece? O cara vem dali, chega com algum colega e diz assim, porra, o comandante pediu para eu dobrar mais 10 dias aí, cara, eu já estou cansado, realmente, a depender do tipo do navio que se vai trabalhar, a gente cansa bastante, principalmente quando o trabalho é 6x6 ou 12x12, que são as escalas que eu acho mais pesadas. 6x6, principalmente no manuseio de âncora, é muito pesado. E 12x12 num PLSV ou num outro tipo de navio especial que se trabalha bastante, você larga serviço, às vezes você tem vontade de comer, você tem vontade de descansar e você já acorda cansado. Independente da idade, tenha 30 anos, 25, tenha 50. O trabalho é o mesmo para todo mundo. Então, aí o cara já fica com medo de dizer não para o comandante, porque se ele disser não, ele pode ficar mal visto. Tem gente que não liga para isso, né? E depois a gente vai falar desse tipo de pessoa. E isso é um tanto complicado também. Então ali o cara vai passar mais 10 dias, depois o comandante pode chamar de novo, como já aconteceu comigo várias vezes. Porra, cara, eu te pedi para passar 10 dias aí, eu estou precisando que tu passe mais 10. Você já está 10, né? Você, não, comandante, eu não vou passar. Não, não vai, tá, tudo bem então. Tranquilo, beleza. Aí ele chama outro, o outro aceita, né? Enfim, isso vai gerando alguns desconfortos, né? Porque você começa a se cobrar, o outro colega, se não for uma pessoa inteligente emocionalmente também, ele vai gerar algum tipo de conflito nessa situação e daí a coisa vai crescendo. Então, isso é só apenas um dos fatores. Existem vários outros fatores, né? Fatores de preconceito, assédios, então, principalmente na questão das mulheres, né? E, enfim, uma série de coisas que você tem que estar disposto a perder, né? A renunciar para você entrar nesse mercado, né? Então, a gente espera que esse romantismo todo que está havendo na vida marítima hoje, que você possa não entrar por esse caminho, né? Para quando se deparar com a realidade se decepcionar. Procure observar direito se realmente é isso que você quer e o quanto você tem para gastar nessa vida, tanto na questão de saúde, quanto na questão principalmente psicológica. Valeu? É isso aí.